Eu fiquei 2 semanas sem pregar, né? Vocês imaginam com que corda que eu estou hoje? Estou com toda a corda. Mas, por favor, não deixem o Edson triste. Achem o elefante dele. Agora, amigão. Foi bom demais aquele negócio. Foi bom demais. Não posso deixar de observar que bênção que Deus tem nos dado grande, né? De poder ter... desejei tanto, por tantas vezes eu comentava em casa, num certo lamento diante de Deus, Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar nessas coisas multimídia. Aí Deus me manda a Mariana. Não é? Demorou, mas chegou. Não é? E esses meninos todos se destacando, se envolvendo, o Filipinho, a Lá, e aqui, tantos meninos aqui no teatro, podendo trabalhar, servir a causa de Cristo. Eu estou muito grato a Deus por tudo que Deus tem nos dado, pelos recursos, e quando eu vejo essas coisas acontecendo, tenho dito isso no conselho, aos irmãos do conselho, o fato de estarmos sendo presenteados por Deus com os meios para podermos trabalhar melhor, isso precisa gerar em nós responsabilidade, ou um aumento de responsabilidade. Isso não diminui a nossa responsabilidade, isso aumenta grandemente. Nós temos que ser melhores. Temos que servir com mais dedicação, com mais compromisso. Deus tem nos dado os meios. Então, a tendência é a gente criar um certo estado de acomodação, porque as coisas vão acontecendo, mas isso é pecaminoso e enganoso. Se Deus está nos dando aquilo que temos desejado, a nossa responsabilidade é trabalhar melhor, nos dedicar mais, buscar excelência para o Senhor. E é isso que eu louvo a Deus por esses irmãos que Deus tem nos dado, pela igreja que Deus tem nos permitido ver num processo seguro e crescente, mas isso deve aumentar em muito nosso temor ao Senhor e a nossa responsabilidade diante do servir com alegria a Cristo Jesus. Muito bem. Lá nos capítulos 1 e 2 de Romanos, nós vimos o apóstolo Paulo deixando claro que tanto gentios quanto judeus, ser humano, então, de forma geral, aos olhos de Deus estão num estado de condenados, ou seja, separados de Deus. Por quê? Porque não reconheceram a Deus quando Deus se revelou na criação, quando Deus se revelou pela sua palavra. Lá naqueles dias, gentios e judeus rejeitaram a revelação de Deus, e o ser humano, de forma geral, rejeita a revelação de Deus por tantos meios que Deus tem se mostrado a nós, e vimos isso nos capítulos 1 e 2. No capítulo 3, nós vimos que o ser humano, de forma geral, ele não tem como resolver o seu problema de pecado. E o que é que Deus fez, então? Deus resolveu o nosso problema de pecado, enviando Jesus à cruz, tomando o nosso lugar, ou seja, enviando substitutivamente Jesus, nos substituindo, porque nós não resolveríamos o nosso problema de pecado indo nós mesmos para a cruz. Deus então mandou Jesus, que morreu e ressuscitou em nosso favor. Nós vimos que a justificação, aquele ato de Deus que nos torna justos quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, é retirada a culpa do nosso pecado e imputado sobre nós a justiça de Deus. Vimos isso no capítulo 5. E ainda no capítulo 6, nós vimos a necessidade da santificação como uma resposta natural à obra de Cristo em nosso favor, é a busca incansável, a nossa luta contra o pecado que nos leva a esta vida santificada, separada para o Senhor. Na última mensagem, no capítulo 7, versos 1 a 6, nós vimos que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos libertou daquilo que nós chamamos a autoridade da lei. Cristo Jesus, morrendo por nós na cruz, nos libertou da dura confrontação da lei, e agora, ou opressão, ou oposição da lei, e agora Ele nos dá liberdade em Jesus Cristo
de servirmos consciente e deliberadamente a Jesus Cristo. Agora nos versos, e além disso, dar frutos. Uma das grandes verdades que vimos no final do texto dos versos 1 a 6 de Romanos 7, é que fomos livres para servir a Cristo Jesus e para frutificar para Deus, para dar frutos para Deus. Agora então, nos versos 7 a 25, me parece que Paulo quer deixar claro que a lei não é má. Eu acredito que Paulo ainda esteja ouvindo murmurinhos entre aqueles que o ouviam, de que não estavam compreendendo muito bem essa questão da libertação da autoridade da lei, com uma impressão ainda deixando a entender que alguns poderiam acreditar que havia algum dolo na lei. E Paulo, para quebrar isso, para negar essa ideia de que há alguma coisa má na lei, ele usa a sua própria experiência, a sua própria vida, no primeiro plano, como jogando luz sobre o contexto de pessoas não redimidas. Isso vemos dos versos 7 a 12. E depois ele usa a experiência da sua própria vida como referência para aqueles que já creem em Cristo Jesus. Alguém, por favor, vai aqui, fecha para mim. Por favor, Filipinho. Vamos ler o texto que está em Romanos, capítulo 7, versos do 7 até o 25. Diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? É meio difícil dizer amém para esse texto numa primeira lida, né?
mas é amém mesmo, viu, irmãos? Espero que a gente possa dizer um amém bem forte ao final do culto. Vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado a cada um aqui nesta noite. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um mediante, ó Pai, a ação do Teu Espírito Santo, nos convencendo, ó Deus, do nosso próprio pecado, ó Pai. Nos convencendo, ó Deus, de que temos a quem, ó Pai, apresentar a nossa culpa, ó Pai. Temos a quem, ó Deus, temos a quem recorrer, ó Pai, como aquele que perdoa pecados. Ó Deus querido, em nome de Jesus, fala conosco, ajuda-nos a perceber, ó Pai, a grandeza desse texto e como ele se relaciona conosco, ó Pai. Fala conosco, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Esse trecho ele não é um texto de compreensão simples ou objetiva. Por quê? Porque ele é difícil? Não, porque ele é muito de dentro do coração de um homem que ama a Deus, que ama a salvação que recebeu em Cristo Jesus e tem a completa percepção de que ele é pecador. E isso luta dentro do apóstolo Paulo, e ele revela essa luta, que eu espero no Senhor que possamos, nesta noite, nos identificar com isso e desejar no Senhor ter esta mentalidade que o apóstolo Paulo, como ser humano igual a mim e você, transmite a nós nesse trecho da carta aos Romanos. O que nós estamos vendo aqui no verso 7 é o apóstolo Paulo dizendo que se a lei do Senhor, a lei lá de Moisés, que Paulo sabia muito bem, os 13 anos, o apóstolo Paulo ele era tão no seu mitzvah, que era a cerimônia judaica, onde o judeuzinho era apresentado, vamos dizer assim, a comunidade judaica, e o destaque de Paulo era muito grande, ele era apresentado como um filho dos mandamentos, um filho da lei. E Paulo era um dos grandes alunos deste grupo de adolescentes que estavam aprendendo a lei, ele era o melhor deles, tanto é que ele foi crescer aos pés de Gamaliel, que era o grande sumo sacerdote da época. E para estudar com Gamaliel, o cara tinha que ser bom. E o apóstolo Paulo, na sua adolescência, estava entre esses. Só que agora ele já adulto, ele tem uma outra percepção da lei. E Paulo diz que se a lei não proibisse a cobiça, ele, em momento nenhum da sua vida, antes de Cristo, ele teria meios de reconhecer o pecado da cobiça em seu próprio coração. Por quê? Porque o ato do pecado se tornou visível. O ato do pecado ganhou vida quando Paulo compreendeu espiritualmente a lei do Senhor. Quando Paulo foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, todo aquele conhecimento profundo que ele tinha da lei, porém apenas como um machado, um martelo pesado, algo opressor, que era para libertar, mas para aqueles que não tinham tido ainda o encontro com a graça salvadora e libertadora de Deus em Jesus Cristo. A lei, então, era apenas algo que pesava, oprimia, porque a pessoa não tinha como escapar da lei, se a observasse da forma correta. Se não fosse apenas um meio legalista de impor algum tipo de horror ou terror religioso sobre os outros. Paulo, quando teve um encontro com Cristo Jesus, já na sua idade adulta, ele teve uma compreensão espiritual da lei, então, usando uma expressão
dos nossos dias, né, que Paulo não tinha como usar naqueles dias, caiu a ficha. E aquilo que a lei dizia que era cobiça lá atrás, e que ele conhecia muito bem, ele finalmente, o ato se tornou pecado, quando ele compreendeu toda a extensão espiritual que está por detrás da lei. Irmãos, Paulo, até então, a sua conversão, ele não tinha consciência do seu próprio pecado. Ele não tratava pecado como pecado porque ele não tinha essa percepção espiritual. Mas da sua conversão em diante, ele compreendeu sim a exigência da lei santa de Deus, quando ela diz, não cobiçarás. Então o que vemos aqui nos versos 7 e 8 é que todo tipo de concupiscência, todo tipo de desejo mal ganhou vida. Brotou. Todo tipo de mau desejo brotou do seu coração quando ele teve uma percepção espiritual que quando Deus diz, não cobiçarás, ele olhou para o seu coração e eu faço isso sempre, de todas as formas. Até então, ele não tinha essa percepção. O verso 8 nos diz que sem lei, o pecado estava morto, é o que o apóstolo Paulo diz. Não estava morto no sentido de que o pecado não existia. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas estava oculto, estava lá. Mas não tinha sido ainda de alguma forma direta confrontado pela santidade de Deus. Até que a lei o expôs. Até que a lei o botou para fora. Lhe deu vida. Como o apóstolo Paulo disse aqui. Uma forma bem prática da gente ilustrar isso. Quantos casos existem, você deve conhecer, de pessoas que foram fazer aí seus exames médicos para frequentar uma piscina de um clube ou para fazer algum tipo de... não posso nem falar que exame pré-admissional, né? Porque se eu tiver, geralmente, se você está respirando e enxergando lá, tem 2 dedos lá, você já consegue estar habilitado, né? Vamos dizer, um exame mais rigoroso que você vai fazer para uma empresa ou alguma coisa assim. E você chega lá, tecnicamente você está se sentindo bem, faz um raio-x, e de repente vem um médico e te chama, olha, eu quero dizer para você que você está com um problema no teu pulmão. Tem um cisto ou um tumor. E até então eu não sabia. Eu estava bem. Mas aquele raio-x ou aquele ultrassom mostrou um negócio que até então eu não sabia que estava lá. Aquele troço ganhou vida. E começou a me matar. Agora eu sei que está lá. Por outro lado, também eu comecei a poder tratar. Agora eu sei onde está. Agora eu sei o que é. Então agora eu posso tratar. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O negócio estava lá. Mas até eu ser confrontado pelo raio-x da lei do Senhor, só estava lá quieto. Mas quando eu vi o que era e vi o nome do bicho, aí eu vi o quanto eu estava doente espiritualmente. O quanto isso aí tem implicações. Eu creio que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo nos versos, metade dos versos 7 e no verso 8. Aí nos versos 9 e 11, nós vemos a convicção de Paulo de que a lei ela cumpre plenamente o seu papel. A lei realmente ela desmascara o pecado. A lei do Senhor, ela realmente ela condena o pecado à morte. Se eu acho um tumor lá depois de um raio-x de um ultrassom, eu tenho que tirar aquele negócio. Aquilo ali é mortal. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de identificar o pecado e trabalhar em nossa vida mediante a obra do Espírito Santo, nos levando ao arrependimento, para que aquilo ali seja extirpado, retirado de mim. Isso, na prática, é o processo de santificação. É disso que Paulo está falando. Esse processo de arrancar o pecado de mim. O câncer do pecado, irmãos, nunca será exposto sem a lei, sem os mandamentos, sem a palavra de Deus. É por isso que no verso 12, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é santa, justa e boa.
porque ela não nos deixa no trono da acomodação, achando que estamos bem quando estamos com um tumor maligno chamado pecado, roubando o nosso vigor, roubando o nosso desejo de servir ao Senhor, tirando de nós o vigor espiritual. Mas o mandamento do Senhor, a palavra de Deus, ela tem o poder de dizer, isso aí dá nome para o pecado, para que possamos identificá-lo e retirá-lo. Mas esse processo, ele é doloroso. O apóstolo Paulo, ele estampa esse processo na sua própria vida. No verso 13, nós vemos que o pecado, e não a lei, o pecado é mau. A lei é boa. E deixa claro no verso 13 o apóstolo Paulo que o pecado é a causa da morte espiritual. Irmãos, a compreensão desse caráter escravizador do pecado é que faz a pessoa querer salvação. Enquanto eu não acho o pecado tão ruim, eu não tenho por que querer ser salvo de alguma coisa. Enquanto eu acredito que o pecado é algo que eu posso levar, ou administrar, ou diminuí-lo, minimizá-lo, eu não acho que ele estraga tanto. Eu não preciso de um libertador, eu não preciso de um salvador. Mas o fato é que o apóstolo Paulo deixa bem claro no decorrer agora, principalmente dos versos 14 a 25, que a compreensão desse caráter escravizador do pecado é a única maneira do homem poder querer ser salvo. Enquanto ele se acha legal e bonzinho, ele não precisa de salvador realmente. Um cara legal e bonzinho, por que ele quer um libertador? Por que ele quer um salvador? Só aquele que percebe que está morrendo por causa do pecado é que precisa de um salvador. Então, no verso 14, o apóstolo Paulo faz uma declaração altamente chocante. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Irmãos, um português bem claro, Paulo está dizendo assim, gente, a lei não é o problema, não. O problema sou eu. Eu sou o problema. O que ele quer dizer com essa ideia de lei espiritual e eu sou carnal ou coisa semelhante? A ideia é essa. A lei é espiritual por quê? Porque a lei revela o caráter de Deus. A lei revela a santidade de Deus. A lei revela o amor e a justiça de Deus. A lei é algo altamente espiritual. Como já foi dito no verso 14, santa, no verso 12, santa, justa e boa. Agora o apóstolo Paulo diz assim, eu sou de carne. Eu sou humano. A lei é maravilhosa, mas eu sou de carne, mortal. E como um ser mortal, preso ainda na minha humanidade, encarcerado na minha humanidade, não redimida, que ainda inclina para o pecado. Eu creio em Jesus sim, mas eu ainda tenho inclinações pecaminosas. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz sim, mas a minha humanidade sofre com a concupiscência da carne, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, mais adiante. Esse é o humano Paulo falando. Eu creio que Paulo está dizendo o seguinte, olha gente, eu sou crente, eu não sou carnal, mas há um problema aí. Eu não sou carnal, mas a carne ainda está em mim. Então isso é algo que me aflige. Ela não me controla por inteiro não, como ocorre com uma pessoa sem Cristo. Mas ela mantém uma forte influência sobre a minha vontade. Ela atrapalha a minha vida. Ela me aflige em minha humanidade. Parece que está falando da nossa vida, não é?
Será que Paulo está contando a minha história ou a tua? Irmãos, o pecado, eu creio que o apóstolo Paulo quer nos deixar compreender que o pecado muitas vezes corrompe os melhores desejos do apóstolo Paulo a ponto de frustrá-lo no seu genuíno desejo de fazer a vontade de Deus. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu creio que aqui está a grande dor de Paulo. Aqui está o grande gemido de Paulo. Ele não compreende, diz no verso 15. Eu não entendo. Eu não compreendo como é que eu posso desejar aquilo que eu detesto, que eu odeio. Como eu posso desejar um negócio que eu odeio? Aquelas coisas que a lei exige e que Paulo tem um enorme prazer em querer fazer, isso ele não faz. Agora, as coisas que a lei proíbe, ele muitas vezes se vê fazendo. Que dor que o apóstolo Paulo está compartilhando conosco. Que dor. Mas eu quero dizer para vocês que o verso 16 deixa bem claro para a gente. O verso 16 diz assim: e se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Só existe um conflito dentro de mim, só existe essa guerra, essa luta, porque eu tenho plena consciência. Eu amo a lei boa, santa e justa do meu Deus. Eu amo a Deus e a sua palavra. Eu amo a Deus e a sua lei. É por isso que tem uma luta, uma guerra dentro de mim. É por isso que há um conflito. Aí no verso 17 ele conclui que a causa desse conflito e de muitas vezes aquelas atitudes que andam na contramão das suas convicções, o apóstolo Paulo está dizendo, o nome disso é pecado. Aquilo que me coloca na contramão da vontade do Senhor, que eu creio e tenho prazer nela, o nome desse troço é pecado. Por quê? Porque esse pecado ainda está na minha natureza humana, está na minha carne. E a luta está aí. Ele reconhece plenamente isso, e muitos têm interpretado mal essa afirmação do verso 17. Na verdade, alguns advogados das suas próprias causas, geralmente são os que interpretam mal, porque para mim esse texto é explícito. Alguns alegam que o apóstolo Paulo esteja fugindo da sua responsabilidade pessoal em relação ao pecado, adotando algo que na época era chamado de dualismo grego. O que é isso? O dualismo, ele ensinava, mas vocês vão ver daqui a pouco, ainda tem a turma que gosta disso. O corpo é mau, mas o espírito é bom. O dualismo ensina isso. Há uma expressão meio difícil, é meio gnosticismo religioso, mas não se preocupa com isso não. Mas essa ideia, esse conceito. Não, o problema é que o corpo é que é mau, mas o espírito é bom. Então a pessoa podia ficar pecando sem remorso, podia pecar tranquila, porque o pecado dessa pessoa que assim pensava era produto apenas do corpo físico, era coisa da carne. O espírito permanecia intocado, imaculado. Tem gente até hoje que gosta muito disso. Essa ideia é uma beleza. Aquela turma de plantão gosta de dizer assim, não, eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu dou esmola, eu quero que as pessoas estejam bem, não quero mal para ninguém, né? Então, na minha consciência, eu sou bom. Agora, tem coisas que a gente faz que é melhor não falar, né? Mas, olha, no meu ser interior é bom. Ele diz assim, Deus sabe como eu sou bom, mas a sua prática, a sua vida, o seu cotidiano é cheia das mazelas pecaminosas, mas tudo é substituído por uma consciência enganada de que espiritualmente eu sou bom, a minha carne é que é ruim. Tem gente abessa com esse tal dualismo grego do primeiro século hoje. São poucos, não. Mas Paulo não pensava assim, não.
O verso 14, como nós já vimos, o apóstolo Paulo deixa bem claro. Ele assume, a lei é espiritual, mas eu sou podre. A lei é santa, mas eu sou carnal, ou tenho inclinações às carnalidades. Eu cedo à minha humanidade. No verso 18, o apóstolo Paulo, mais uma vez, em crise, ele confessa que não tem nada de bom na sua humanidade, mas é o pecado que está presente nela. Esse está lá na sua humanidade. Porque ele queria fazer o que é bom. Ele queria fazer as coisas que agradavam a Deus, mas ele não fazia. Olha que crise, irmãos. Sei que nada de bom habita em mim. O pecado está lá, né? Ele diz, esse eu sei que está lá, isto é, em minha carne, em minha humanidade. Pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Que luta, que crise, que indignação. Versos 19 e 20, nós vemos que ele intimamente, ele quer fazer o que Deus define como justo, santo e bom. Ele tem esse desejo honesto, legítimo, ele trabalha até por isso. Mas nos versos 21 a 23, ele, ao mesmo tempo que ele concorda com a lei de Deus que está na sua mente, que está no seu coração, que está na sua vontade, ele também declara que ele está encarcerado, ele está mantido como refém pelo pecado na sua própria humanidade. Irmãos, isso aqui me impressionou, eu já li esse texto tantas vezes. Essa confissão do apóstolo, da sua dor pela sua capacidade de ofender o Deus que ele ama. Eu amo a lei, eu amo a Deus, mas eu me vejo refém do pecado. Esse troço está na minha humanidade, está na minha carne, os versos 21 e 23 dizem. E agora, para mim, o clímax dessa declaração, dessa confissão do apóstolo Paulo está no verso 24. Ele agoniza, pedindo socorro, pedindo ajuda. Ele diz num agonizante gemido, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Irmãos, com total frustração e tristeza, o apóstolo Paulo está lamentando profundamente o seu pecado. Senhor, eu lamento isso. Eu amo a tua lei. Eu quero fazer a tua lei, praticar a tua lei. Ela é boa, ela é santa, ela é justa. Mas eu me vejo aprisionado por inclinações pecaminosas que vão contra a minha mente, vão contra o meu desejo honesto de te servir alegremente. Miserável homem que eu sou. É isso aí. É isso que Paulo está fazendo. Quando ele reconhece, ele percebe o tamanho do seu pecado diante da grandeza da lei, da palavra de Deus, do amor de Deus que ele conhece. Há uma citação do pastor John MacArthur que me chamou muito a atenção. Um crente percebe a sua própria pecaminosidade na proporção direta a como ele vê a santidade de Deus e a perfeição de Deus na sua lei. Sabe por que Paulo faz essa declaração? Essa confissão esse lamento, esse momento dramático na sua vida cristã? Porque ele percebe, quando ele peca, ele tem diante dele a grandeza, a proporção direta da beleza, da santidade, da justiça de Deus e da sua palavra. Somente a palavra de Deus pode trazer toda a indignação que eu preciso ter para com o meu pecado. Somente a lei de Deus expõe o meu pecado à culpa e dá a ele toda a capacidade mortal que ele tem de escravizar e matar. Se eu não amo a palavra de Deus e a sua lei, o meu pecado continua sendo algo que eu vou levando aí. Este momento de lamento não existe para quem não ama a lei do Senhor.
a palavra de Deus. Não há lamento para aquele que não ama a vontade do Senhor. Paulo, ele queria muito. Paulo desejava intensamente ser resgatado, ser libertado de sua humanidade pecaminosa. Ele queria isso. Ele desejava isso, a ponto dele chamar a sua humanidade de corpo sujeito a esta morte. Irmãos, essa é uma das declarações, algumas pessoas já me ouviram comentar sobre isso, uma das declarações mais profundas que eu encontro nesse lamento do apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? A ligação que o apóstolo Paulo está fazendo, ela está diretamente ligada, acredito eu, às tradições de uma tribo antiga, próxima a Tarso, cidade de Tarso. Ali, aquelas pessoas que eram presas por assassinato, os prisioneiros, os encarcerados por assassinato, eles tinham como pena carregar sobre os seus ombros aqueles que eles haviam matado e levar sobre os seus ombros. E aqueles corpos ali iam apodrecendo, e eles geralmente trabalhavam nas minas ou quebrando pedras nos dias, no primeiro século. E aquele corpo ali daquela pessoa que eles haviam matado ia entrando em decomposição sob o lombo daqueles assassinos. E eles iam sendo contaminados, até que eles também chegavam à morte, por carregar nos seus lombos, nas suas costas, o corpo daqueles que eles mataram. Eu tenho muita convicção de que essa é a imagem que Paulo tinha na sua cabeça quando ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará desta humanidade que me coloca contra o Deus que eu amo, contra a lei de Deus que eu amo e quero servir? Quem me livrará? Irmãos, esse é o nosso querido apóstolo Paulo. Este homem que nós conhecemos como o missionário dos missionários. Autor dessas cartas maravilhosas, um homem o bandeirante do Evangelho. É este que está lamentando. É este que está se rendendo diante da capacidade que ele tem para pecar, como nós. Eu desejo muito que você tenha se identificado com este momento, com esses momentos da vida cristã do nosso querido apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele também revela no verso 25 alegria, um gosto bom que vem à boca em meio aos muitos lamentos, o gosto bom que vem à sua boca da libertação que ele espera, que ele confia, a libertação que vem do Senhor Jesus Cristo. Aquela que vem de Deus através de Cristo, ela não falhará. O verso 25, na primeira parte desse verso, nós vemos aqui a resposta que Deus tem para Paulo, a sua queixa, a sua dor. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? E a resposta vem na primeira parte do verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem convicção completa de que vem do Senhor. Ele está certo de que na volta do Senhor Jesus Cristo, nós, pecadores, seremos completamente libertos de toda inclinação pecaminosa. E aqueles que batalharem pela vida santificada, lutarem, lamentarem pelo pecado, chorarem diante de Deus, rasgarem-se aos pés da cruz, esses serão plenamente recompensados pelo resgate libertador de Cristo Jesus vindo suprir, buscar a sua igreja. É isso que ele diz com a primeira parte do verso 25. Mas a segunda parte vai nos dizer uma outra coisa. Aqui na segunda parte, Paulo vai dizer que a batalha continua até este dia. Aquilo que ele descreveu nos versos 14 e 24, da sua luta na mente
amando a lei do Senhor e a sua luta na carne, quando ele vê que ele ainda tem a humanidade inclinada para o pecado, isso gera uma grande dor que muitas vezes ele chega a dizer: eu não compreendo isso. O apóstolo Paulo diz: de modo que com a mente, eu próprio, eu sou ainda escravo. Ou melhor, com a mente eu sou alegremente escravo da lei de Deus, mas com a minha humanidade, eu ainda inclino miseravelmente para o pecado. Em sua mente, Paulo concorda plenamente que a lei de Deus é maravilhosa, ele se submete alegremente a essa lei. Mas na sua carne ainda vê a luta grande para pecar. Irmãos, mais uma vez eu quero destacar, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre santificação. Muitos jovens e adolescentes às vezes reclamam, gemem: ah, pastor, mas a luta é grande. Eu, glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Porque sem luta, você já perdeu para o pecado. Sem luta, você já morreu. Você já escolheu quem será o seu Senhor ou quem é o seu Senhor. Mas se há luta, se há lamento, é porque você espera o dia da libertação, que vamos receber em Jesus Cristo. E está batalhando, está lutando. Eu quero fazer duas aplicações bem objetivas. A primeira delas eu já comecei. Precisa haver uma luta intensa acontecendo dentro do crente. Meus irmãos, a conversão a Cristo Jesus, quando Deus vem com a sua graça, nos alcança com este amor inexplicável, e somos libertos daquela condição de mortos em pecados e delitos. É maravilhoso esse momento, mas isso não resolve instantaneamente todos os nossos problemas. Essa humanidade inclinada para o pecado, ela está aí, batalhando. E digo mais, a conversão, ela desperta problemas que nunca tinham sido experimentados até então como incrédulo. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? O cara era fera na lei. Mas quando encontrou-se com a graça de Deus, ele percebeu a santidade de Deus que está na lei. E aquilo que para ele era uma coisa normal, agora ficou tudo em luminosas letras, em neon, dizendo: é contra Deus. E agora tem batalha. Antes da nossa salvação, nós nunca tivemos numa situação de estarmos em oposição ao pecado. Eu nem tratava as minhas mazelas como pecado. A gente era escravo sem saber. Que coisa terrível, né? A luta que Paulo está descrevendo aqui, ela é exatamente o resultado direto da conversão. Uma outra aplicação bem objetiva. O problema maior de alguns crentes não é exatamente a luta contra o pecado, mas é a falta dela. É o problema de muitos que tem aí nomezinho, hall de membro de igreja, que gosta de dizer que sou crente há 5, 10, 20, 30 anos, mas que não entendeu esse momento aqui que Paulo está expondo tão explicitamente. A luta diária do nosso dia a dia, ela é importante. O problema é a falta dessa luta. É aí que está o grande problema. Eu acredito que, depois do fato de nós sermos pecadores miseráveis, é daqui que eu tiro aquele negócio de pecador miserável, vocês me ouvem falando muito. Depois, então, dessa realidade de que eu e você somos pecadores miseráveis, o mais triste é a gente não lamentar isso. Irmãos, isso tem me impressionado nos tempos para cá. Quando chegamos no momento da nossa vida cristã, onde não lamentamos mais o fato de pecarmos contra o Deus que nos salvou, lamentarmos a vida de uma pessoa que está ao nosso lado indo para o inferno, isso não me incomoda mais. Não lamentarmos a miséria na vida das pessoas ao nosso redor. Passarmos por pessoas necessitadas, carentes de tudo.
E eu continuar falando de jogo de futebol, de pizza e passeio. Quando não lamentamos mais, sem dúvida alguma estamos diante de uma estagnação moral e espiritual gravíssima. Nos falta lamento, nos falta gemido. Senhor, eu lamento o fato de eu conhecer a Tua palavra e ainda inclinar tão miseravelmente para a desobediência e para o pecado. Senhor, eu choro, eu me debato com isso. Eu fiquei pensando, por que algumas pessoas, por que alguns crentes não têm essa luta? Por que alguns crentes não enfrentam esse tipo de batalha? Primeiro, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a falta de santificação nesse processo intenso de batalha consciente e alegre contra o pecado é porque a gente muito facilmente renomeia nosso pecado. A gente muito facilmente troca o nome do pecado, chama Gervásio Genésio. Muito facilmente a gente diz que, não, isso não foi pecado não, isso aí foi um mau hábito, isso aí foi uma, como é que usa lá? Uma falha, uma fraqueza. Vou nem dizer de onde veio isso. A gente acaba ignorando ou rejeitando descaradamente a lei de Deus, como se a lei fosse carnal e eu fosse o espiritual. Mas o apóstolo Paulo diz no verso 14 que é o contrário. A lei é espiritual e eu que sou podre. Mas nós não, não, isso é da lei. E costumamos fazer isso, principalmente naquelas áreas onde nós não queremos ser confrontados. Nós queremos continuar pecando. Aí eu vou procurar alguém que fale aquilo que me agrada na igreja tal, na igreja de fulano de tal, na denominação tal, no grupo tal. Aí nós rebatizamos com apelidos aquilo que a Bíblia chama de pecado, ignorando a lei, os mandamentos do Senhor, como se a lei fosse má e eu fosse bom. Isso é mentira. Outro motivo porque alguns crentes não têm esse momento de lamentar, Senhor, eu lamento. Porque a gente simplesmente, drasticamente, nós nos acomodamos e aprendemos a conviver com o pecado. Hoje eu falava na classe de doutrina um pouco sobre isso, né? A gente se acomoda. A gente vai adotando, assim, alguns hábitos que disfarçam a nossa prática pecaminosa, e eu passo um tempão por crente legal, bonzinho, gente boa. Paulo nunca ensinou isso em suas cartas. Nunca Paulo convida os crentes a conviver com o seu pecado. Muitíssimo pelo contrário. O horror de Paulo, horror que Paulo tem para com o seu próprio pecado, faz ele odiar o pecado. Faz ele repudiar o pecado. Faz ele precisar de Deus, da obra de Jesus Cristo como o libertador. Ele precisa de Jesus Cristo, da provisão de Deus, através da obra de Cristo, porque é um horror o pecado para Paulo. Ele odeia. Eu não acho que seria muito normal nós convivermos com coisas que odiamos. Você convive com coisas que você odeia? Alguém convive com alguma coisa que você odeia? Então preste atenção. Porque se você está convivendo com o pecado pacificamente, você sabe que a lei do Senhor, a palavra de Deus, diz que essa atitude, essa prática é pecaminosa, então você não odeia o pecado. Você está dizendo que a lei é má e você é bom, mas a Bíblia diz ao contrário. E se você não odeia o pecado, eu tenho uma má notícia para você. Você também não lamenta ser pecador. E você não precisa de um Salvador. Você já se auto-justificou. E nós já vimos que isso é uma mentira. Mentira do diabo,
para nos manter escravos, achando que somos livres. Eu realmente acredito que os crentes no Senhor Jesus Cristo, que se identificam com este lamento de Paulo, são abençoados sim. São abençoados porque esperam a vinda do Senhor Jesus. Aqueles que lamentam o seu pecado desejam a vinda do seu resgatador. Desejam não pecar mais, desejam que isso acabe. Buscam uma vida santificada, comprometem-se com o Senhor, oram, leem a Bíblia, batalham, se alegram no Senhor. Apesar dessa luta grande contra o pecado, a Bíblia diz que isso existiria. Temos uma ordem bíblica do Senhor Jesus, sede santos porque eu sou santo. O próprio Senhor Jesus passou dores, até ir à cruz e morrer em nosso favor. Você quer vida cristã sem dor? Vai para outro lugar qualquer, mas menos para o Evangelho. Porque não existe Evangelho sem o sangue de Jesus Cristo. E não existe um Evangelho sem luta. Porque só assim o homem percebe que ele precisa de um libertador e de um salvador. Para esses que se identificam com Paulo, eu creio que esses são plenamente abençoados. Com consolação, com coragem, com capacitação, com esperança, com alegria, com paz do Senhor. Agora, aqueles que não se identificam com esse lamento de Paulo, são dignos de pena. Por quê? Porque tudo o que esperam está nesse mundo. Tudo o que esperam está no ganhar dinheiro, no ficar rico, com trocar de carro, comprar casa, arrumar namorada. Tudo o que esperam está aqui, ó. Não há esperança. O pecado é complicado mesmo. Mas o maravilhoso é que nós já temos a resposta de Deus para essa coisa complicada chamada pecado. E não tem nada de novo aqui, não. A solução bíblica para o pecado é a cruz. A solução bíblica para o pecado é crer na obra de Jesus Cristo em nosso favor. A solução bíblica do pecado é o ensino, é compreender, agarrar-se, amar a palavra de Deus e a sua lei. A solução bíblica para o pecado é a capacidade ou a capacitação do Espírito de Deus em nossas vidas para nos levar a confessar o pecado, identificar, confessar e abandonar o pecado. Essa é a solução de Deus para o nosso pecado. O que nós precisamos parar... Gozado, é interessante, eu estou lendo um livro que fala sobre as coisas simples, as coisas comuns. E como nós gostamos das radicais, né? Nós gostamos de raio caindo, explosão, alguma coisa assim bem... Gozado que a gente não está indo bem no básico, nós estamos indo mal no básico. Talvez não estejamos dignamente lendo a Bíblia e orando. Mas a gente quer raio, a gente quer trovão, a gente quer alguma coisa bem radical. A resposta de Deus para o pecado já foi providenciada. É Jesus Cristo. Renda-se. Renda-se. Desista dos seus métodos e renda-se à solução de Deus para essa dramática realidade que é o pecado. Renda-se. Se nós nos identificarmos com essa luta do apóstolo Paulo contra o seu próprio pecado, nós vamos lamentar sim a nossa inclinação pecaminosa. Nós vamos lamentar sim essa luta dentro do nosso coração de o que faço, o que não quero, o que não faço. Eu amo a tua lei e vamos nos voltar definitivamente, intensamente para Jesus e para aquilo que já foi feito por nós na cruz. A minha oração por você, que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, é que você compreenda que essa grande luta contra o pecado
é um aspecto natural da vida do crente. Essa batalha é algo que faz parte da vida do crente. Não se apavore. Deus te capacita com o Espírito Santo dele a lidar com todas essas pelejas. E quando pecar, a reconhecer o seu pecado, a confessá-lo e abandoná-lo e continuar na luta, até a vinda de Cristo Jesus. Deus provisionou para aqueles que repudiam o pecado o livramento, sim, através de Cristo Jesus. Deus nos deu em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos. Amém? Para você que ainda não entregou o seu coração a Cristo, você sabe, talvez você esteja com carinha de crente, jeitinho de crente, perfuminho de crente, mas o seu coração não é de Cristo ainda. Não há lamento ainda contra o pecado. A inclinação pecaminosa não te causa indignação. Você sabe se isso ainda é o que está acontecendo na sua vida. Para você ou por você. Eu oro para que você reconheça agora que você é pecador. Que você não tem nada que possa fazer por você mesmo para resolver esse problema. Não tem nada que você possa fazer para ter perdão de pecados, vida eterna, sem passar pela cruz, pelo reconhecimento de que você é pecador e que Cristo morreu na cruz pelo teu pecado. Nada, nada. Eu oro para que você confie em Jesus Cristo. Confie. Renda-se. Jesus Cristo foi punido. O que Jesus passou na cruz foi a punição que eu e você merecíamos. Jesus recebeu a nossa punição na cruz, para que ele pudesse satisfazer a justiça de Deus pelo meu pecado. Jesus foi à cruz e recebeu a punição que eu merecia. Ele foi lá para nos libertar da escravidão, a escravidão terrível e mortal que o pecado causa. O fato é que se você não entregou seu coração a Jesus ainda, a sua luta, então, não é contra o pecado. A sua luta é contra Deus. Para agora, em nome de Jesus. E comece a lutar contra o pecado. Então, seja a tua luta contra Deus, seja a sua luta contra o pecado, Jesus é a provisão de Deus para nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu queria que você não desperdiçasse. Você que ainda não lamenta, que você possa lamentar agora o fato de você pecar contra Deus, sabendo que você tem aprendido da parte de Deus, talvez conhecendo a palavra de Deus, mas você não lamenta, falta temor ao Senhor, falta percepção de morte, falta percepção de escravidão. Renda-se, desista agora, em nome de Jesus. Não desperdice essa oportunidade. Que possamos agora juntos lamentar o fato de pecarmos contra esse Deus de amor e que possamos nos apegar profundamente à provisão de Deus para o pecador arrependido. A provisão de Deus que é Jesus Cristo. A libertação da escravidão que vem através da morte e da ressurreição de Jesus. Receba, aproprie-se deste presente de Deus para o pecador arrependido. Oremos. Santo e amado Deus, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Porque olhamos para o apóstolo Paulo, ó Pai, este homem que amamos, Senhor. Este homem que te serviu com tanto temor, com alegria, com coragem. Ele é pecador como nós, Senhor. Era pecador como nós. E lamenta aqui, ó Pai, de uma forma tão profunda, pecar contra Ti. Ele te ama, mas ele, na sua humanidade, ainda peca. E ele diz, Senhor, me livra disso. Tem misericórdia, ó Deus, nos livra disso. Ó Pai querido, em nome de Jesus, se há alguém aqui lutando contra Deus e não contra o pecado, que pare agora, Senhor. Que pare agora.
que se arrependa, que esteja lutando contra o pecado, é o pecado que escraviza. Deus nos liberta em Jesus Cristo. Liberta, Senhor, liberta-nos do engano, da mentira, da autossuficiência enganosa, que nos faz pensar que somos livres, mas na verdade temos um Senhor mau chamado pecado. Ajuda-nos a reconhecer isso e receber a liberdade que vem de Jesus. E a melhor forma de percebermos essa liberdade é quando a luz da Tua palavra ilumina o nosso coração e vemos ali o pecado dominando, dando nome ao nosso pecado. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que haja esse reconhecimento agora, e um arrependimento genuíno no coração daqueles que até aqui estavam lutando contra Ti. Muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a Te amar intensamente, a amar a Tua palavra intensamente. A ponto, ó Pai, de nos inquietarmos como o apóstolo Paulo. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? É o Senhor Jesus, aquele que nos livra. Ó Deus querido, que esse lamento esteja em nossas bocas, que a nossa mente Te ame, que o nosso coração, ó Pai, deseje o Senhor, que a gente trabalhe intensamente por esta vida santificada, e dos momentos de fracasso, que a gente chore, ó Deus, que a gente lamente, confesse o nosso pecado, ó Pai, trabalhe pelo abandono do pecado, se levante e continue na luta, ó Pai. Eu te peço que seja assim até a Tua vinda, quando seremos plenamente resgatados, libertados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana, ó Deus, em tudo guardada, provida, dirigida pelo Senhor. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, por aqueles que estão com desafios de trabalho. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, que a porta de emprego se abra. Que haja o sustento, ó Pai, na casa daquele que está com lutas nessa área. Te agradeço por algumas portas que já se abriram para alguns. Eu louvo ao Senhor, ó Deus querido. Peço por aqueles que estão com problemas de saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Supre, ó Deus, traz a direção para que possa haver os meios, ó Pai, para cura, seja pelo medicamento, seja pela Tua intervenção soberana. Ó Deus, providencia, ó Pai, o que for necessário, para que sejamos providos também por Ti nesta área. Assim eu te peço, ó Pai. Muitíssimo agradecido. Te agradeço muito pela EBF. Muito obrigado por cada criança que esteve aqui, cada família, ó Pai, é representada por essas crianças. Várias crianças vieram aqui, ó Deus, confessando que criam no Senhor Jesus e que queriam, ó Pai, Te servir fielmente. Ó Deus, não sabemos o que aconteceu naqueles corações, mas eu clamo em nome de Jesus que a Tua palavra perpetue naqueles corações, que a Tua palavra germine naqueles corações e que possamos ver essas pessoas, seja aqui, seja onde elas estiverem, forem buscar nos seus bairros, igrejas próximas de suas casas, que ali sejam acompanhadas, ó Pai, que o Evangelho continue a ser pregado e que essas pessoas sejam salvas, ó Pai, e cresçam na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Assim eu te peço, muitíssimo agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.